Ele não usava capa, nem máscara. Só um facão enferrujado e olhos que pareciam ter visto o inferno antes de nascer. Chamavam-no Cabeleira e onde ele pisava o chão bebia sangue. O sol não perdoava. Nem as leis. Nem os homens. No sertão do século XVIII, a vida valia menos que um punhado de areia soprada pelo vento quente. As estradas eram trilhas de ossos. As casas, paredes de barro rachado e medo envelhecido. E no meio disso tudo, entre o silêncio e o grito abafado das vítimas, surgiu um nome que fez até os corajosos tremerem. Cabeleira. Não era lenda. Era carne, osso e lâmina. Um homem de verdade, com cheiro de suor e ferro velho, que transformou o Nordeste colonial num campo de caça humana. Antes de Lampião, antes dos cangaceiros com seus bordados e juras de honra, já havia ele o primeiro terror ambulante, o primeiro serial killer da história brasileira. Não por acidente. Não por vingança. Por prazer. Imagine uma noite sem lua. O vento parado. O silêncio tão grosso que você ouve o próprio coração batendo. De repente um galho quebra. Um passo arrasta na terra seca. Você segura a respiração. Reza. Implora. Mas já é tarde. Ele está ali, parado na soleira da porta. Com um facão na mão e um sorriso torto no rosto. Não veio roubar. Não veio ameaçar. Veio matar. E vai fazer isso devagar. Para ouvir você gritar. Esse era Cabeleira. José Gomes da Silva, se é que esse era mesmo seu nome, nasceu num tempo em que o Brasil era governado por distâncias impossíveis. A coroa portuguesa mandava ordens de Lisboa, mas aqui no chão do sertão, quem mandava era a fome, o calor e a violência. Não havia delegacias. Não havia juízes que valessem. Havia apenas o mais forte. E Cabeleira descobriu cedo que podia ser o mais forte de todos. Dizem que ele começou pequeno, roubando galinhas, depois cabras, depois vidas, mas não como os outros. Os outros roubavam para comer, ele roubava para sentir. Cada grito era um troféu, cada corpo caído uma obra de arte. Ele não fugia depois do crime. Ficava, sentava ao lado do cadáver. Às vezes dormia ali mesmo, como se a morte fosse sua companheira de estrada. As testemunhas que sobreviveram, poucas, muito poucas, contavam histórias que pareciam saídas de pesadelo. Que ele falava com os mortos, que ria sozinho no escuro, que cantava modas enquanto cortava, que guardava partes do corpo em sacos de pano como lembranças de viagem. Uma mulher jurou que o viu beijando a testa de uma criança morta antes de enterrá-la com as próprias mãos e depois, sorrindo, perguntar se alguém queria café. O apelido Cabeleira não veio por acaso. Alguns dizem que era por causa dos cabelos longos, sujos, embaraçados, que ele nunca cortava, como se fossem raízes de uma árvore maldita. Outros juram que ele arrancava os cabelos das vítimas e os amarrava no braço, formando pulseiras de fios humanos. A versão mais arrepiante? Que ele puxava os cabelos das mulheres antes de matá-las e só parava quando elas imploravam, choravam, urravam. Aí sim, ele cortava. Mas o nome não era o mais importante. Era o que ele representava. O fim da ilusão de segurança. O colapso da ordem. O homem que provou que num mundo sem lei, o monstro sempre vence. Recife, Olinda, Goiânia, as estradas que levavam ao interior, todos esses lugares viraram cenários de um horror real. As famílias trancavam as portas ao entardecer. As crianças não brincavam fora de casa. Os homens saíam armados até para buscar água no poço. E mesmo assim, ninguém estava seguro. Porque Cabeleira não tinha horário. Não tinha regra. Não tinha motivo. Ele aparecia quando queria, onde queria, e fazia o que queria. Dizem que certa vez, num engenho abandonado, ele passou uma semana vivendo entre os corpos de uma família inteira. Dormia na rede do pai, comia na mesa da mãe, brincava com os brinquedos das crianças. Quando os vizinhos finalmente ousaram entrar, encontraram os cadáveres dispostos como se estivessem jantando e ele, sentado à cabeceira, com um copo de cachaça na mão, cantarolando uma moda de viola. Foi aí que o medo virou pânico. Foi aí que o homem virou mito. Foi aí que o sertão aprendeu. Não adiantava rezar. Não adiantava fugir. Não adiantava esconder. Cabeleira sempre encontrava você. E quando encontrava não havia misericórdia. Não havia julgamento. Não havia justiça. Só a lâmina. E o silêncio depois. Por que contar essa história hoje? Porque ela foi apagada. Varrida para debaixo do tapete da história oficial, que prefere falar de heróis de uniforme e bandeiras tremulando. Mas o Brasil também foi feito de gritos abafados. De crimes esquecidos. De monstros reais que caminharam entre nós e que talvez ainda caminhem. Cabeleira não foi um justiceiro. Não foi um rebelde. Não foi um símbolo de resistência. Foi um alerta.
Um espelho sujo que mostra o que o ser humano é capaz de fazer quando o mundo o abandona e ele decide abandonar o mundo de volta. Essa é a história do primeiro terror do sertão. Do homem que fez do sangue sua religião. Do assassino que transformou o medo em herança. Ela não é bonita. Não é inspiradora. É necessária. Porque entender o monstro é a única forma de impedir que outros nasçam. Prepare-se. Porque o que você vai ouvir a seguir não é lenda. É pior. É verdade. E começa com um menino faminto, esquecido pelo mundo que um dia decidiu que se o mundo não o queria vivo, ele faria o mundo morrer com ele. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Antes de ser monstro, ele foi menino. Antes de ser cabeleira, foi José. E antes de ser temido, foi esquecido. Todo assassino nasce de um berço, mesmo que esse berço seja um chão de terra batida, coberto de formigas e lágrimas secas. José Gomes da Silva, o homem que se tornaria cabeleira, não teve infância, teve sobrevivência. E sobreviver no sertão do século XVIII, conseguiu aprender a ser cruel antes de aprender a ler. Ninguém sabe ao certo onde ou quando ele nasceu. Os registros paroquiais da época não mencionam seu nome. Os arquivos coloniais ou ignorantes. Tudo o que resta são fragmentos de testemunhos, barcos de beira de estrada, relatos de velhos que juraram ter visto ou foram vistos por ele. Mas todos concordam numa coisa: ele não foi criado. Foi forçado. Como uma lâmina posta no fogo até ficar negra e afiada. Dizem que sua mãe era escrava, ou talvez uma lavadeira, ou uma prostituta de beira de rio. Seu pai? Um nome jamais pronunciado. Talvez um senhor de engenho que a engravidou e sumiu. Talvez um tropeiro que passou uma noite e nunca mais voltou. Ou talvez nem existisse e José tenha nascido da fome, do abandono, da raiva pura que brota quando o mundo te nega até o direito de ter um nome. Criança, ele dormia em becos, roubava restos de comida, fugia de surras. Aprendeu cedo que chorar atraía mais dor, que sorrir às vezes confunde os predadores, que desaparecer foi a melhor defesa. Mas também aprendeu outra coisa, que quando você não tem nada, a única coisa que ninguém pode te tirar é o poder de causar medo. Aos 10 anos, já sabia usar uma faca melhor que qualquer adulto. Na adolescência já tinha matado, não por acidente, não por defesa, por escolha. Contam que foi um rapaz que o chicoteou para roubar um pedaço de rapadura. José não comentou, não implorou, apenas olhou, e guardou aquele olhar. 3 noites depois, entrou no quarto do homem enquanto ele roncava bêbado. Sentou-se na beira da cama. Esperou que ele acordasse. E quando os olhos da capataz se abriram, assustados, confusos, José sorriu. E cortou sua garganta com tanta calma que o sangue demorou a jorrar. Ficou ali sentado, observando o homem se afogar no próprio sangue. Depois, limpou a faca na roupa dele. E saiu. Foi ali que nasceu Cabeleira. Não no corpo. Na alma. Porque naquele momento José entendeu algo que poucos ousam admitir: matar não era difícil. Era gostoso. Era como beber água depois de dias no deserto. Como dormir depois de uma semana em claro. Era um rompimento. Era poder. Era vida. Aos 15 já era conhecido em 3 vilas como o menino que corta. Aos 18 já tinha um apelido que fazia as mães esconderem os filhos: Cabeleira. E não era só pelo cabelo, era pelo que ele fazia com ele. Dizem que ele arrancava mechas das vítimas e as guardava num saco de couro, como quem coleciona conchas na praia, que amarrava os fios nos pulsos antes de dormir, como se fossem amuletos de proteção, que certa vez, trançou os cabelos de 7 mulheres mortas e usou como corda para amarrar um padre antes de degolá-lo no altar. Mas o que realmente o transformou de crime em lenda foi sua ausência de padrão. Ele não matava por dinheiro, não por vingança, não por ideologia. Matava por impulso, por tédio, por curiosidade. Certa vez, entrou numa casa onde uma família inteira rezava o terço. Sentou-se com eles. Rezou junto. Quando terminaram, agradeceu o convite e matou todos, um por um, começando pela avó. Saiu pela porta da frente assobiando. Outra vez, no mercado de vilarejo, escolheu uma vítima aleatoriamente, um vendedor de frutas, e o esfaqueou na frente de todos. Depois comprou uma banana do barraco ao lado, comeu devagar, jogou a cascata no corpo e foi embora. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Até os cães se calaram. Foi nesse momento que ele deixou de ser perseguido. Tornou-se invencível. Porque o medo, quando atinge certo nível, paralisa. E Cabeleira sabia disso. Ele não se escondia. Andava pelas ruas de dia. Entra em bares. Pedia bebida. Pagava às vezes com moedas, às vezes com dedos humanos. Os donos serviam, tremendo. Os fregueses saíam correndo. E ele ria.
Um riso baixo rouco, que parecia vir de dentro da terra. As autoridades orientaram, mandaram soldados, contrataram jagunços, ofereceram recompensas. Nada funcionou. Ele escapou como fumaça. Aparecia onde menos se espera. Matava quem menos se imaginava. E deixava faixas não para ser pego, mas para ser lembrado. Um cabelo amarrado na cerca. Um bilhete manchado de sangue pregado na porta da igreja. Um dedo boiando no poço da cidade. O povo começou a dizer que ele não era homem. Que tinha nascido de um estupro entre uma mulher e um espírito da mata. Que poderia virar vento. Que era imortal. Que os animais fogem quando ele se aproxima não por medo, mas por respeito. Padres rezavam missas de proteção. Mães benziam os filhos com água benta. Fazendeiros pagavam feiticeiros para lançar maldições. Nada adiantava, porque Cabeleira não era amaldiçoado. Era a própria maldição. E estava apenas começando. Enquanto algumas pessoas tentam hoje romantizar figuras violentas como rebeldes ou justiceiros, Cabeleira era o oposto. O vazio com dentes. O nada com facão. Um homem que descobriu que num mundo sem regras a única regra era a que ele criou e a escreveu com sangue. Sua lenda não cresceu por acaso. Cresceu porque o mundo deixou crescer. Porque ninguém parou. Porque todos tiveram medo. E medo no sertão é a semente de todas as lendas. O dia em que Cabeleira deixou de ser um assassino solitário e se tornou um exército de um homem só. Não foi um crime. Foi um ritual. Não foi vingança. Foi revelação. Naquela noite, debaixo de um céu sem estrelas, José Gomes da Silva morreu e Cabeleira nasceu, banhado em sangue quente e gritos sufocados. Antes do massacre, antes da fama, antes do pânico coletivo que varreu vilas e engenhos como Praga, houve um momento. Um único instante, talvez não seja maior que o bater de asas de um urubu, em que tudo mudou. O momento em que o garoto faminto, espancado, invisível decidiu que não seria mais caçado. Seria o caçador. E não qualquer caçador, o tipo que faz a presa rezar para morrer rápido. Isso aconteceu numa noite abafada de 1763, perto de um lugarejo esquecido chamado Riacho do Sangue, nome que anos depois, ganharia novo significado. Não havia lua. Não houve testemunhas, pelo menos, nenhuma que vivesse para contar. Mas os ecos daquela noite atravessaram gerações. Viraram uma voz de mãe assustada. Viraram reza de padre trêmulo. Viraram advertência de velho cego que jurava ter visto o diabo caminhar com botas surradas e cheiro de ferro velho. José ainda não Cabeleira, tinha cerca de 23 anos. Magro, alto, com os olhos fundos de quem dorme pouco e sonha mal, vestia roupas de mendigo, mas carregava um facão que parecia ter sido forjado no inferno. A lâmina entortada, a madeira do cabo rachada, manchada de algo que ninguém queria identificar. Ele andava sozinho. Sempre sozinho. Dormia em cova rasa, embaixo de árvores secas, enrolado em panos sujos. Comia o que roubou ou o que arrancava de quem ousasse cruzou seu caminho. Mas naquela noite ele não queria comida. Queria confirmação. Queria saber se o que sentia dentro de si, aquela fome que não era de pão, aquela sede que não era de água, era real. Era poder. Se era destino. E escolheu o lugar perfeito para testar. Uma casa isolada no fim de uma estrada de terra batida, cercada por mandacarus e silêncio. Morava ali uma família de fazendeiros pequenos não ricos, mas o suficiente para ter inimigos. O pai, Antônio Mendes, era conhecido por ser duro com os empregados, mas justo com os vizinhos. A mãe, Dona Isabel, bordava rendas e dava esmolas nas missas. 3 filhos, 2 meninos e uma menina cresceram saudáveis, rindo alto, correndo descalços pelo terreiro. Uma vida simples, normal, inofensiva. Era exatamente isso que atraiu José. Porque ele já tinha percebido, o mundo protege os inocentes. Os bons dormiam tranquilos. Os justos tinham portas abertas. Mas ele era o lixo que o mundo varria para debaixo da cama. Então, se o mundo amava os inocentes, ele iria destruí-los. Para ver se o mundo chorava. Para ver se Deus descia do céu. Para ver se alguém mesmo ousava enfrentá-lo. Chegou por trás como sombra. Cortou a corda do cão antes que ele latisse. Arrombou a janela dos fundos com a ponta do facão. Entrou sem fazer barulho. A casa cheirava a feijão cozido e vela de cera. As crianças dormiam no quarto pequeno. Os pais na cama grande, roncando baixinho. Tudo tão tranquilo, tão frágil. José parou no meio da sala. Respirou fundo. Sentiu o cheiro da vida. Não foi rápido. Não foi silencioso. Não foi misericordioso. Começou pelo pai. Sentou na beira da cama. Sacudiu o ombro dele. Antônio acordou assustado, esfregando os olhos, ainda sonolento.
Viu o rosto de José magro, sujo, com os olhos brilhando como brasas. Tentou perguntar quem era. Não deu tempo. O facão desceu na garganta com tanta força que quase separou a cabeça do corpo. O sangue jorrou no travesseiro, no lençol, no rosto de Dona Isabel, que acordou gritando e foi a próxima. José não a matou logo. Deixou que ela corresse. Deixou que ela implorasse. Deixou que ela chamasse os filhos e quando as crianças apareceram na porta, assustadas, de camisola, ele as olhou. E riu. Foi aí que tudo mudou. Porque segundo os relatos que sobreviveram, coletados de vizinhos que ouviram os gritos mas tiveram medo de ajudar, José não matou as crianças rapidamente. Brincou com elas. Fez o menino mais velho correr pela casa. Escondeu-se. Deixou que ele pensasse que iria escapar. Quando o garoto abriu a porta dos fundos, José estava lá, esperando. Cortou suas pernas primeiro. Depois, os braços. Por último, a garganta. Uma menina de uns 7 anos, ele carregou no colo até a sala. Cantou uma moda de ninar. Beijou sua testa. E só então, devagar, cortou sua jugular, olhando nos olhos dela até o último suspiro. Terminou com a mãe. Ajoelhada, rezando, chorando, pedindo piedade. Ele fez repetir o Pai Nosso. Quando ela chegou em livrai-nos do mal, ele cortou sua língua. Depois, seus olhos. Depois, seu pescoço. E então veio o silêncio. José mandou na mesa da cozinha. Serviu-se de um prato de feijão que ainda estava quente. Bebeu água do pote de barro. Limpou a boca com a manga da camisa. E ficou ali horas, olhando os corpos. Observando como o sangue escorria entre as tábuas do piso. Como as moscas começaram a chegar. Como o cheiro doce da morte se misturava ao cheiro de comida. Foi ali, naquela cozinha simples com pratos sujos e velas apagadas, que José Gomes da Silva morreu. E Cabeleira nasceu. Porque naquela noite, ele entendeu algo que mudaria tudo. Ele não precisava de motivo para matar. O ato em si era o motivo. Não foi vingança contra o mundo. Não era protesto contra a injustiça. Não era nem loucura pelo menos, não no sentido clínico. Era prazer puro. Era arte bruta. Era poder absoluto. Ele tinha, pela primeira vez na vida, controle total. Sobre a vida. Sobre a morte. Sobre o medo. Sobre o silêncio que vem depois. Quando saiu de casa, ao amanhecer, não se escondeu. Andou pela estrada principal, com o facão na mão, as roupas encharcadas de sangue, cantando. Encontrou um tropeiro que vinha pela estrada. O homem parou, assustado. José olhou e disse, diz pra todo mundo que fui eu. Diz que Cabeleira veio buscar o que era seu. O tropeiro fugiu. Contou tudo. E a história se manteve como fogo em capim seco. As pessoas não acreditaram no começo. Acharam exagero. Drama de quem tem medo de escuro. Até que foram até a casa. E eles acharam o que restou. Os corpos estavam organizados como se estivessem jantando. O pai à cabeça da mesa, a mãe ao lado, as crianças frente a frente. Todos com os olhos abertos. Todos com expressões de terror congeladas. No centro da mesa, um prato limpo e ao lado, o facão cuidadosamente colocado como se fosse um talher de honra. Foi aí que o medo virou pânico. Foi aí que o nome Cabeleira começou a ser sussurrado como maldição. Foi aí que as mães passaram a trancar as portas ao entardecer não por precaução, mas por desespero. Porque todos entenderam, aquele não era um bandido. Era um artista da morte. Um escultor de cadáveres. Um homem que transformou o assassinato em cerimônia e o sertão em seu altar. Nos meses seguintes outros crimes surgiram, sempre com a mesma assinatura. Corpos mutilados oferecidos com cuidado, às vezes com objetos simbólicos, um terço entre os dedos, um espelho quebrado sobre o peito, um prato de comida ao lado da cabeça decepada. Ninguém sabia o porquê, mas todos sabiam quem era. E o mais assustador, ele não fugia, voltava, visitou os lugares onde matou, dormia nas casas das vítimas, usava as roupas delas, comia da comida que elas guardavam, como se estivesse continuando a vida que interrompeu. Dizem que certa vez, numa vila pequena, após matar um casal de idosos, ele passou 3 dias vivendo na casa deles. Recebeu visitas, oferecia café, contava piadas. Quando os vizinhos finalmente reuniram coragem para entrar, viram Cabeleira sentado na rede, lendo a Bíblia em voz alta, com os corpos dos donos da casa pendurados no varal, como se fossem roupas secando ao sol. Ele não governava território, governava o pânico. Não tinha exército.
Tinha o silêncio que vinha depois dos gritos. Entre 1765 e 1775, Cabeleira não era um homem. Era uma estação do ano e quando chegava todos sabiam, era tempo de sangue. Depois daquela primeira noite da casa dos Mendes, a noite em que o garoto morreu e o monstro nasceu, algo se rompeu no tecido do sertão. Como se uma barreira invisível tivesse caído. Como se o mundo tivesse dado permissão, sem querer, para que o pior caminhasse entre os vivos. E Cabeleira caminhou. Com passos lentos, deliberados, quase cerimoniais. Ele não fugiu mais. Não se escondia. Não implorou por migalhas. Agora ele concentra a atenção. E o sertão trêmulo suado, de joelhos. Os anos que se seguiram foram uma espiral descendente de horror. Não eram crimes isolados. Não eram atos de desespero. Era uma campanha. Um reinado. Uma performance macabra encenada em vilarejos, engenhos, estradas poeirentas e capelas abandonadas. Cada morte era um capítulo. Cada corpo, uma página escrita com sangue. E o público? O público era todo mundo e todos eram reféns. Ele não tinha território fixo, mas tinha rotas. Preferia lugares isolados, onde o grito de uma vítima levava horas para ser ouvido se é que era ouvido. Gostava de engenhos decadentes, casas de fazenda com cerca caídas, vilas onde o único soldado estava bêbado e o pai, covarde. Entrava como visitante. Saía como lenda. E deixou marcas não para ser encontrado, mas para ser lembrado. Dizem que em 1767, ele passou um mês inteiro girando pela região de Goiânia. Entrava nas casas à noite não para matar, mas para observar. Sentava-se na cozinha enquanto as famílias dormiam. Roubava um pedaço de pão. Bebia um gole de cachaça. Às vezes deixava um bilhete, volto sexta. E voltava. Na sexta estava lá, à mesa, esperando. Quando a família acordava e havia já era tarde. Ele escolheu quem morreria primeiro e fez isso com os olhos. Um olhar, um sorriso, um aceno. A vítima sabia. Os outros imploravam. Ele ria. Não havia padrão nas vítimas. Rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, velho, criança, todos eram iguais diante da lâmina. Mas havia ritual. Sempre havia ritual. Ele gosta de preparar uma cena, de arrumar os corpos, de criar composições macabras que desafiassem a lógica e a sanidade de quem se encontrava. Numa ocasião, em 1769, deixou os corpos de uma família inteira sentados em torno de uma fogueira apagada, cada um segurando um instrumento musical, viola quebrada, pandeiro rasgado, flauta rachada. Era como se estivesse morrido durante uma roda de cantoria. Num canto deixou um bilhete: cantem comigo no inferno. Em outra, em 1771, matou um casal de recém-casados na noite de núpcias. Vestiu-os com as roupas do casamento. Deitou-os na cama como se estivesse dormindo. E deixou sobre o travesseiro um véu manchado de sangue e um espelho, virado para o teto, como se refletisse o rosto de Deus exibido à cena. As autoridades coloniais orientaram a reação. Mandaram tropas. Ofereceram recompensas primeiro em moedas de prata, depois em ouro, depois em terras. Nada adiantou. Cabeleira parecia onipresente. Um dia estava em Pernambuco. No outro na Paraíba. Depois no Ceará. Corria a história de que ele tinha cúmplices não homens armados, mas pessoas comuns, amedrontadas, que o alimentavam, o escondiam, lhe davam informações. Diziam que ele pagava com ouro roubado, ou com promessas de não ser o próximo na lista. Mas é verdade? Ele não precisa de cúmplices. Precisava de plateia. Porque Cabeleira entendeu algo que poucos infratores entendem: o medo só funciona se for visto. Veja e conte. Veja para repetir. Ele não queria apenas matar. Queria que todos soubessem que ele poderia matar a qualquer hora, em qualquer lugar, sem motivo, sem aviso. Queria que as mães acordassem suando frio. Que os homens checassem 3 vezes a tranca da porta. Que as crianças chorassem ao ouvir seu nome. Cartas de época, guardadas em arquivos esquecidos, revelam o pânico coletivo. Um padre escreveu: não há mais paz neste sertão. O nome dele é sussurrado como se fosse demônio. As missas estão vazias, não por falta de fé, mas por medo de que ele apareça no meio da oração. Um capitão do mato confessou num relato privado: prefiro caçar leão com faca na mão do que entrar sozinho na mata onde dizem que ele dorme. As vilas começaram a se fechar, portas trancadas ao pôr do sol, janelas calafetadas com tábuas, cães acorrentados não para latir, mas para não fugirem. Estranhos eram interrogados, espancados, expulsos. Às vezes, mortos por engano, por pânico, por desespero. E Cabeleira ria, porque quanto mais o povo se fechava, mais ele se sentia poderoso.
estava transformando o sertão num manicômio a céu aberto e ele era o diretor. Mas o ápice de seu reinado de terror ocorreu em 1773, o ano do massacre de São João da Lama. Uma vila pequena de cerca de 80 habitantes, escondida entre morros e canaviais. Gente simples. Lavradores. Artesãos. 2 soldados reformados. Uma igrejinha de barro e telha. Um sino quebrado. Nada de valor. Nada que atraísse ladrões. Mas atraiu Cabeleira. Ele chegou na véspera da festa de São João, disfarçado de tropeiro. Pediu pousada. Ofereceu cachaça. Contou histórias. Fez as crianças rirem. Dormiu no chão da igreja com a autorização do padre. Na madrugada do dia da festa começou. Não com os gritos, mas com os sinos. Tocou o sino da igreja, o sino quebrado, que não soava havia anos, com tanta força que as cordas se romperam. A vila inteira acordou. Correram para a praça. Pensaram que fosse um milagre. Encontraram Cabeleira no altar com um facão na mão, e os 2 soldados reformados decapitados aos seus pés, as cabeças colocadas sobre os bancos da frente, como se assistissem à missa. O que aconteceu depois não tem descrição exata, porque ninguém sobreviveu para contar com detalhes. Só se sabe que ao amanhecer, a vila estava em silêncio. As casas abertas, as camas vazias, a praça coberta de corpos todos convidados em círculo, de mãos dadas, voltados para o centro, onde estava Cabeleira sentado, descansando o facão no colo, comendo um pedaço de bolo de milho. Quando as tropas chegaram, 3 dias depois, encontraram-no ainda lá. Não fugiu, não resistiu, sorriu, disse, estava esperando vocês. Querem café? Foi a gota d'água. Dali diante, Cabeleira não era mais um bandido. Era uma praga, um flagelo divino. As autoridades coloniais declararam caça aberta. Qualquer cidadão poderia matá-lo e seria recompensado. Qualquer traidor que o abrigasse seria preso com a família. Qualquer vila que falhe em denunciar sua presença seria queimada. Mas Cabeleira não sumiu. Apareceu com mais força. Em 1774, foi visto em 3 vilas diferentes no mesmo mês. Em cada uma deixou um corpo e um bilhete, contém até 10. Eu volto. E voltou. Sempre voltava. Em 1775, entrou na casa do ouvidor de Itamaracá o homem mais poderoso da região, matou seus 2 filhos na frente dele, e saiu pela porta da frente, carregando o chapéu do magistrado na cabeça. O ouvidor enlouqueceu. Pediu demissão. Fugiu para Portugal. Nunca mais voltou. Foi nesse ano que o mito se consolidou. As crianças choravam ao ouvir seu nome. Velhos fizeram sinais da cruz ao vento. As mulheres bordavam seu rosto em panos pretos não para homenagear, mas para afastar. Diziam que se você pronunciasse Cabeleira 3 vezes diante do espelho à meia-noite, ele aparecia atrás de você e só não te matava se você tivesse algo mais relevante para oferecer, como a vida de alguém que você amava. Ele não tinha aliados, mas tinha seguidores involuntários, os que repetiam suas façanhas, os que tremiam ao seu nome. Ele não tinha quartel-geral, mas tinham santuários, as casas onde ele havia matado, as estradas onde ele havia deixado os corpos, os poços onde caíram corpos, lugares que até hoje dizem estar amaldiçoados. E o mais falado, ele sabia que tinha se tornado mais que um homem, tinha se tornado ideia, tinha se tornado medo. E medo no sertão é a única religião que nunca falha. Ele não tinha lei, mas tinha regras. Não tinha moral, mas tinha limites. E o mais assustador, seus limites eram piores que qualquer lei porque eram escritos com sangue, e só ele sabia onde terminavam. Todo monstro tem um código, até os que parecem mergulhados no caos absoluto. Porque o caos, quando é total, deixa de ser assustador, vira bagunça. E Cabeleira não era bagunça. Era precisão. Ritual da época. Era teatro. E como todo bom teatro tinha regras. Regras não escritas, não pregadas em praça pública, não discutidas em tribunais. Regras que só ele conhecia e que, quando quebradas, custavam vidas. Muitas vidas. Dizem que certa vez, em 1772, um jagunço famoso da região de Nazaré da Mata, um homem que se gabava de ter matado mais de 30 pessoas, tentou se passar por Cabeleira. Usou roupas esfarrapadas, deixou o cabelo crescer, entrou numa vila pequena e degolou um casal de comerciantes, gritando: "Isto é obra de Cabeleira". Fugiu rindo, achando que tinha se tornado lenda da noite para o dia. 3 dias depois foi encontrado pendurado numa árvore, nu, com os olhos arrancados, a língua cortada, e um bilhete preso ao peito com faca. "Meu nome não é brinquedo. Minha lâmina não é fantasia. Quem roubou minha fama, rouba minha alma também, e a alma de Cabeleira só serve para o inferno". Foi o primeiro aviso.
Não matava por dinheiro. Nunca aceitou encomenda. Nunca trabalhou para senhor de engenho, capitão do mato ou autoridade colonial. Se alguém tentasse contratá-lo, ele ouvia em silêncio, sorria, e matava o contratante na frente dos filhos. Depois dizia: dinheiro compra carne. Minha lâmina só obedece à fome. Essa fome não era de estômago. Era do poder, de controle, de testemunhas. Ele queria que vissem, que contassem, que tremessem. Por isso nunca matava escondido. Sempre à vista ou deixando os corpos como cartas abertas, cheias de símbolos, sinais, mensagens cifradas que só ele entendia. Mas havia coisas que ele não tolerava. E aí sim, seu código aparecia cruel, implacável, quase religioso. Primeira regra: não roube dos que não têm. Em 1770, um grupo de ladrões de estrada assaltou uma caravana de retirantes, gente fugindo da seca, carregando trouxas de roupa e crianças no colo. Roubaram até o último pedaço de pão. Até das crianças. Um dos ladrões, bêbado, se gabou no bar. Até Cabeleira aprovaria: pobre não tem nada, mas tem o que tirar. 5 dias depois, os 5 ladrões foram encontrados amarrados uns aos outros, pendurados num galpão abandonado, com os bolsos cheios de formigas e os estômagos costurados com arame, cheios de terra. Em volta, espalhadas como planejadas, estavam as trouxas roubadas intactas. E um bilhete: pobre chora calado. Quem rouba deles, rouba de mim. Estranho? Talvez. Mas não contraditório. Porque Cabeleira não protegia os pobres. Protegia porque eles eram seu espelho. E ninguém além dele tinha o direito de quebrar esse espelho. Segunda regra: não minta para quem está prestes a morrer. Ele dava esse presente. Antes de matar, olhe nos olhos da vítima. E diga a verdade. Sempre: vou te matar porque gosto de ver seu medo. Você corta sua língua porque odeio seu jeito de rezar. Vou deixar seu filho vivo para que ele me tema pelo resto da vida. Nunca prometia misericórdia. Nunca fingia piedade. A vítima sabia, até o último segundo, o que a esperava e isso, para ele, era uma forma de respeito. Quem tentou enganar prometendo ouro, revelando segredos falsos, fingindo desmaio, pagava dobrado. Em 1774, um fazendeiro, preso a ser degolado, jurou que tinha enterrado uma fortuna debaixo da igreja. Cabeleira o fez cavar. Quando o homem exausto falou que era mentira, Cabeleira não o matou. Cortou seus tendões, quebrou seus dedos, arrancou seus dentes, e o deixou vivo, amarrado na frente da igreja com um balde d'água e um pedaço de pão. Viva, e conte a todos como é mentir para a morte. O homem durou 3 dias. Morreu de sede com o balde d'água intacto a 1 palmo de distância, porque Cabeleira o amarrou de forma que ele nunca conseguiria alcançá-lo. Terceira regra: não fuja do medo. Encare-o. E punia com criatividade. Em 1771, um capitão do mato, famoso por sua coragem, fugiu ao ouvir que Cabeleira estava na região. Escondeu-se na casa de um compadre, trancou-se no porão, mandou amarrar os cães. Cabeleira soube. Foi até lá. Não arrombou a porta. Sentou-se na varanda. Esperou 3 dias. No 4º dia, o capitão, enlouquecido de sede e medo, saiu rastejando, implorando por água. Cabeleira deu. Água limpa, fresca, num copo de prata. O homem bebeu. Agradeceu. Caiu morto em segundos, a água estava envenenada. Cabeleira então arrastou seu corpo até o centro da praça, colocou o chapéu do capitão em sua cabeça, e pregou uma placa em seu peito. Medo é a única morte que dói antes de chegar. 4ª regra: não toque nas crianças a menos que seja para ensinar. Essa era a mais contraditória e a mais aterrorizante. Ele não matava crianças por acaso. Mas quando matava, era para enviar uma mensagem. Em 1773, após o massacre de São João da Lama, deixou uma menina de 5 anos viva, a única sobrevivente. Lave seu rosto. Vestiu-a com um vestido branco. Penteou seus cabelos. E a colocou sentada no meio da praça, cercada de corpos com um espelho na mão. Olhe, e lembre-se, e conte. A menina enlouqueceu. Passou a vida repetindo a cena num asilo, até morrer aos 80 anos ainda sussurrando: o homem do espelho. Mas se alguém ousasse machucar uma criança na frente dele por acidente, por descuido, por crueldade, a violência era épica. Em 1775, um senhor de engenho chicoteou até a morte um menino escravo de 8 anos por derrubar um balde de leite. Naquela noite, Cabeleira entrou na casa grande. Matou o senhor, sua mulher, seus 3 filhos adultos, seus 2 capatazes, seus 4 jagunços e deixou os escravos livres. Antes de ir embora, escreveu na parede, com sangue: criança é semente. Quem queima a semente queima o futuro e o futuro me pertence.
Era esse o código de Cabeleira. Não era justiça. Não era redenção. Era possessão. Ele não protege os fracos porque os amava. Protegia porque era dele. Como um lobo protege sua matilha, não por carinho, mas por domínio. Ninguém além dele tinha o direito de tocar no que era seu. Não que você sinta. Não que morra. E esse código paradoxalmente gerava respeito. Não admiração. Respeito. Porque mesmo os que o odiavam, os que rezavam todas as noites para que ele fosse capturado, reconheciam. Cabeleira era fiel ao que acreditava. Não vendia sua lâmina. Não quebrava sua palavra. Não fuja de suas escolhas. Enquanto o mundo colonial era feito de traições, acordos sujos, leis que mudavam conforme o bolso do juiz, Cabeleira era previsível. Brutal sim. Louco talvez. Mas previsível. Se você não roubou dos pobres, não mentisse na hora da morte, não fugisse do medo e não tocasse nas crianças, talvez, só talvez, ele passasse por você sem parar. E nesse talvez morava o terror. Porque saber que sua vida dependia de regras invisíveis, escritas por um monstruoso, era pior que não ter regras. Era viver num jogo cujo tabuleiro só o diabo conhecia. E Cabeleira? Ele jogava e ria enquanto os outros perdiam. Ele não sentiu dor, mas carregava cicatrizes. Não chorava, mas sonhava. Não se arrependia, mas acordava suando. Porque até os monstros pagam, não com o sangue dos outros, mas com a própria alma, dilacerada, noite após noite em silêncio. Todo carrasco tem um preço. Não o preço que o mundo cobra, a corda, a bala, a fogueira. O preço que ele mesmo paga dentro de si, quando o barulho do mundo alguns e só resta o eco dos gritos que ele mesmo provocou. Cabeleira não era exceção. Por mais que sorrisse ao cortar, por mais que cantasse ao matar, por mais que dormisse ao lado dos cadáveres como se fossem companheiros de viagem, ele pagava caro, em moeda que não se vê, em feridas que não sangram, em noites que não terminam, porque a violência, quando se torna rotina, deixa de ser ato, vira estado, e estados, cedo ou tarde, corroem. Dizem que em 1774, após o massacre de São João da Lama, Cabeleira passou 40 dias desaparecido. Ninguém o viu. Nenhum corpo apareceu. Nenhum bilhete foi deixado. O sertão respirava aliviado e assustado. Porque sumiço de Cabeleira não era trégua. Era preparação. Quando reapareceu estava diferente. Mais magro. Mais silencioso. Os olhos antes de passarem de malícia, agora vidros embaçados, como se vissem algo que ninguém mais via. Andava mais devagar. Falava menos. Às vezes parava no meio da estrada, olhava para o nada e murmurava nomes de vítimas. Nomes que ninguém lembrava mais. Nomes que só ele carregava. Começou a deixar coisas estranhas nos locais dos crimes. Não só bilhetes. Objetos pessoais. Um brinco de criança. Um terço de mãe. Um espelho rachado. Coisas que não serviram para assustar, serviram para lembrar. E sim mesmo. Porque Cabeleira não estava enlouquecendo. Estava se lembrando. E pior, estava sentindo. Não remorso, não no sentido humano, moral, religioso. Mas uma espécie de fadiga. Como se cada morte, em vez de alimentá-lo, o esvaziasse um pouco mais. Como se a lâmina, em vez de cortar carne, estivesse cortando algo dentro dele, algo que ele não sabia que existia. Testemunhas que o viram nesse período contam histórias arrepiantes. Um tropeiro jurou tê-lo encontrado dormindo debaixo de uma árvore, abraçado a um crânio e chorando. Não um choro de dor. Um choro seco, rouco, como de um animal ferido que não entende por que dói. Outro, um padre que fugiu de sua própria paróquia, disse tê-lo visto parado diante de um espelho quebrado, repetindo: "Quem é você? Quem é você?" Como se não enxergasse o próprio rosto. Mas o momento mais revelado veio em 1776, o ano em que ele quase foi entregue. Foi numa noite de chuva grossa, perto de um lugarejo chamado Salgadinho. Ele entrou na casa de um casal idoso não para matar, mas para se abrigar da tempestade. Os velhos, assustados, não fugiram. Não gritaram. Serviram-lhe comida, café quente, cobertor seco. Ele veio em silêncio. Depois, enquanto a chuva batia no telhado, perguntou ao velho: "Você tem medo de mim?" O velho olhou nos olhos dele e respondeu: "Tenho pena." Cabeleira ficou parada, imóvel, como se tivesse levado um tiro no peito. Não disse nada. "Levante-se." Saiu na chuva, e demorou por 2 semanas. Quando voltou, matou o casal. Mas não como antes. Não com riso. Não com ritual. Com tristeza. Cortou a garganta dos 2 rápidos. Deitou-os na cama. Cobriu-os com o mesmo cobertor que lhe deram. Apagou a vela. E saiu sem olhar para trás. Deixou um bilhete na mesa: "Piedade é a pior das ofensas."
Porque me lembra que ainda sou homem e homem eu não quero mais ser. Foi aí que o preço se tornou visível, porque Cabeleira não queria redenção, não queria perdão, queria esquecer, e não consigo. Começou a beber, não como os outros para esquecer a dor, mas para lembrar melhor. Dizem que certa vez bêbado, entrou numa igreja vazia, ajoelhou-se diante do altar, e absolutamente, me dê um castigo que doa, me dê um inferno que me queime. Porque este que carrego dentro é pior. As autoridades perceberam a mudança. Notaram que seus crimes, antes tão teatrais, tão simbólicos, chegaram a ficar mais brutais e mais rápidos, como se ele quisesse terminar logo, como se estivesse cansado, como se cada novo assassinato fosse um passo em direção ao fim, não do mundo, mas dele mesmo. E os inimigos? Apareceram como urubus sobre carniça. Antigos aliados, aqueles que o temiam demais para enfrentar, conseguiram se organizar, formaram redes, espalharam armadilhas, contrataram feiticeiros para lançar plausivelmente. Um grupo de fazendeiros ricos ofereceu uma recompensa jamais vista, 500 moedas de ouro, terras, e perdão real para quem o capturasse vivo, ou trouxesse sua cabeça. Mas o maior inimigo de Cabeleira não estava lá fora, estava dentro. Os pesadelos começaram a tomar conta. Ele sonhou com as vítimas, não como corpos, mas como pessoas. Rindo, cantando, chamando seu nome. Acordava gritando, suando frio. Às vezes, saía correndo no meio da noite, como se fugisse de algo que só ele via. Começou a se isolar, evitava vilas, dormia em cavernas, passava dias sem falar com ninguém e nem mesmo consigo mesmo. Quando conhecido, era para ameaçar o vento, para xingar as estrelas, para perguntar em voz alta, até quando? Até quando que? Ninguém sabia. Talvez ele também não. Mas havia algo pior que os pesadelos. Havia o silêncio que vinha depois dos gritos. Antes ele amava esse silêncio. Era o som da vitória, da dominação. Do mundo se curva diante dele. Agora, era o som da solidão. Faça vazio. Do nada que cresceu dentro dele, devorando tudo até o prazer de matar. Em 1777, numa das últimas cartas descobertas de um oficial colonial, há um trecho revelado. O monstro ainda mata, mas já não ri, já não canta, já não arruma os corpos. Mata e vai embora como se teve vergonha do que fez. Ou pior, como se não ligasse mais. E isso, meus senhores, é mais perigoso. Porque um monstro que não sente prazer. É um monstro que não tem mais nada a perder. Era verdade. Cabeleira estava se despedaçando. Mas como todo predador ferido tornou-se mais perigoso. Porque quem não tem mais nada a perder, não tem mais limites. E foi nesse estado, entre a fadiga e a fúria, entre o cansaço e a loucura, que ele cometeu seu erro. O erro que levaria ao confronto final. O erro que o mundo estava esperando. Porque até os monstros caem. E quando caem o chão treme. Não foi batalha. Foi cerimônia. Não foi caçada. Foi sacrifício. E no centro do altar, não havia cordeiro, havia um monstruoso cansado, esperando que o mundo finalmente cumprisse sua promessa, matá-lo. Era como se o sertão inteiro prendesse a respiração. As aves não cantavam. Os cães não latiam. Até o vento parecia ter medo de soprar. Porque todos sabiam, aquele era o dia. O dia em que a terra beberia sangue pela última vez. O dia em que o nome Cabeleira deixaria de ser sussurrado e viraria epitáfio. Corria do ano de 1778. Outubro, o mês das secas, dos céus brancos, das estradas rachadas. E também como se o destino tivesse sendo de ironia o mês em que o monstruoso escolheria seu túmulo. Tudo começou com um erro. Pequeno, quase invisível, mas fatal. Cabeleira, exausto, desgastado, andando como sombra entre os vivos, cometido o impensável. Deixou uma testemunha viva e não por escolha. Foi descoberto. Estava cansado. Foi talvez, quem sabe, um pedido silencioso de fim. Foi numa casa de beira de estrada, perto de Carpina. Uma família de 4 pai e mãe, 2 filhos pequenos. Ele entrou como sempre, sem pressa, sem aviso. Sentou-se à mesa. Esperou que acordassem. Quando o pai apareceu assustado, Cabeleira apenas olhou e pela primeira vez, não brilhou. Não falou. Apenas mandou o facão. Matou o pai. Depois a mãe. Depois, o menino mais velho. Mas quando se virou para uma menina uns 5 anos, cabelos cacheados, vestido azul, não chorou, apenas olhou para ele, e disse, você está triste. Cabeleira parou. Por 3 segundos, uma eternidade para quem vivia em segundos, ele ficou imóvel. O facão tremia na mão. Os olhos, antes vazios, agora oferecem a se encher de lágrimas. De raiva? De medo? Ele não matou a menina. Virou as costas.
Saiu, e deixou a porta aberta. Foi o suficiente. A menina fugiu, correu, conto, e pela primeira vez em 15 anos de terror, o mundo teve uma pista real. Um rosto, um nome, um caminho. As autoridades não hesitaram. Mobilizaram tudo. Soldados de 3 capitanias. Jagunços contratados a peso de ouro. Capitães do mato que juravam ter matado leões com as mãos. Até índios rastreadores, homens que liam o chão como se fossem livro, foram chamados. Formaram uma rede não de caça, de sacrifício, porque ninguém queria capturar Cabeleira. Queriam enterrá-lo. E ele sabia. Não fugiu. Não se escondeu. Caminhou na direção deles como se os estivessem esperando. Porque Cabeleira não estava mais fugindo da morte. Estava convidando. O confronto foi marcado não por acaso, mas por destino, num lugar que parecia saído de um pesadelo bíblico. Grota do Inferno, uma ravina profunda, cercada de pedras afiadas e árvores retorcidas, onde diziam que nem os urubus voavam baixo. Lugar de maldição. Lugar de fim. Na véspera, ele foi visto por um pastor que jurou ter ouvido alguém cantando, não uma moda de viola, mas um salmo. Livrai-me do mal. Livrai-me do mal. Repetir como mantra, como oração, como despedida. Na manhã do confronto, o céu amanheceu vermelho, como se a terra já sangrasse antes da luta. Mais de 100 homens cercaram a grota. Armas investidas. Facas afiadas. Cordas prontas. Ninguém falou. Ninguém respirava fundo. Todos sabiam. Aquele não era um homem que eu enfrentaria. Era uma lenda. E lendas não morrem fácil. Quando o sol atingiu o meio do céu, ele apareceu. Sozinho. Sem capa. Sem armadura. Sem gritos. Vestia as mesmas roupas surradas de sempre. O facão na mão, não erguido mas suspenso, como se pesasse demais. Os cabelos mais longos, mais sujos, mais embaraçados que nunca, como se fossem raízes, raízes que prendiam a terra antes que voasse. Parou no centro da grota. Olhou para os homens ao redor. E sorriu. Não o sorriso de antes, largo, cruel, cheio de dentes. Um sorriso pequeno. Triste. Quase grato. Demoraram. Foi tudo o que disse. E então veio o silêncio. Um silêncio tão grosso que se podia cortar com faca. Ninguém se moveu. Ninguém atirou. Ninguém conheceria. Porque pela primeira vez, os caçadores tinham medo da presa. Porque aquele homem magro, sujo, descalço, parecia maior que todos eles juntos. Parecia, pronto. Foi um capitão bêbado de coragem e cachaça que deu o primeiro passo. Gritou, em nome do rei, você está preso. Cabeleira riu. Um riso seco. Sem alegria. Rei? Que rei? O rei dos mortos? E então chamado facão. Não para atacar. Para convidar. Vamos. Um de cada vez. Ou todos juntos. Não importa. Só não me faça esperar. Foi o suficiente. O primeiro tiro partiu e errou. O segundo acertou seu ombro. Ele nem se moveu. O terceiro rasgou sua perna. Ele cambaleou, mas não caiu. Então veio o quarto. O quinto. O sexto. Ele ainda estava de pé. Sangrando. Cambaleando. Sorrindo. Até que um índio rastreador, o mais silencioso de todos, se mudou por trás. Com uma lança de madeira envenenada, fincada nas costas da cabeleira, bem abaixo do pescoço. Ele caiu de joelhos. Olhou para o céu vermelho, quente e indiferente. E sussurrou, finalmente. Foi então que os homens perderam o medo. E virou massacre. Não houve luta. Houve execução. Facas. Porretes. Tiros a queima-roupa. Pedras. Socos. Chutes. Urros. Lágrimas de ódio. Lágrimas de ruptura. Lágrimas de pavor. Cortaram seus braços. Quebraram suas pernas. Arrancaram seus dentes. Puxaram seus cabelos, os mesmos cabelos que deram nome ao monstruoso. Jogaram sal em suas feridas. Jogaram fogo em suas roupas. Jogaram seu corpo no chão e dançaram em cima. Mas Cabeleira não implorou, não amaldiçoou. Apenas olhou para cada um, com os olhos ainda abertos, até o último suspiro. E quando finalmente morreu, não com um grito, mas com um suspiro, quase um colapso, o silêncio voltou, mais pesado que antes. Porque o monstro estava morto. Mas o medo ainda estava vivo. E pior, estava solto. Porque todos ali sabiam e nunca diriam em voz alta que tinham matado um homem, não um demônio, não um espírito, um homem. E homens, por pior que sejam, deixam filhos, deixam histórias, deixam as sombras. E a sombra de Cabeleira? Ela não cabia numa cova. Ela cabia no mundo inteiro. Morrer foi fácil. Ser esquecido? Impossível.
Porque quando o corpo de Cabeleira caiu na grota do inferno, o chão não engoliu seu sangue, vomitou sua lenda. E o que nasceu ali não foi um cadáver, foi um aviso: monstros morrem. Medo não. Ele não morreu de uma vez. Morreu em pedaços, em gritos contidos, em fachadas que não matavam, apenas prolongavam. Foi o sinal que os homens esperavam. O que aconteceu não foi justiça, não foi vingança, foi exorcismo. Um ritual de purificação coletivo, sujo, desesperado, quase religioso, como se cada golpe, cada tiro, cada cusparada apagasse um pouco do medo que ele plantou nas entradas do sertão por quase 20 anos. Cortaram seus braços, não para imobilizá-lo, mas para provar que podiam. Quebraram suas pernas, não para impedi-lo de fugir, mas para humilhá-lo. Arrancaram seus dentes, dizem que com alicate de ferradura, e os jogaram no fogo, como se queimaram os dentes do monstruoso impediria que ele mordesse os sonhos das crianças. Puxaram seus cabelos mecha por mecha, como se arrancassem raízes de uma árvore amaldiçoada, e os amarraram em galhos, como oferendas ao vento. Um soldado bêbado de ódio e cachaça urinou em seu rosto. Outro, mais jovem, chorou enquanto esfaqueava seu peito, não por raiva, mas por medo de que aquilo não bastasse, que ele voltasse. E Cabeleira não reagiu, não fechou os olhos, não virou o rosto, apenas sorria, para cada um, com os olhos ainda vivos até o fim, até o último suspiro, nem dor nem raiva. Foi de ruptura. Finalmente. Foi o que sussurrou, ou talvez tenha apenas pensado. Ninguém ouviu, mas todos juram ter sentido. Quando seu corpo finalmente parou de se mover, o silêncio voltou, mais pesado que antes, como se a terra tivesse prendido a respiração junto com ele. Os homens largaram as armas. Alguns vomitaram. Outros rezaram. Muitos choraram, não de tristeza, mas de puro esgotamento emocional. Como se tivessem carregado o peso do monstruoso nas costas por anos e só agora, com ele morto, sentiram um colapso. Mas o pior ainda estava por vir, porque matar Cabeleira foi fácil. Naquela mesma noite, os homens procuraram enterrá-lo. Cavaram uma cova rasa, perto da grota, sem nome, sem cruz, sem oração. Jogaram o corpo dentro, ou o que restou dele. Mas quando jogaram a primeira pá de terra, o chão tremeu. Não um tremor de terra. Um tremor de recusa. Como se a terra dissesse: não, esse não é meu. Esse pertence ao vento, ao medo, à lenda. Tentaram de novo. Cavaram mais fundo. Amarram pedras aos seus pés. Cobriram o corpo com cal virgem para apagar o cheiro, para apagar a memória. Mas ao amanhecer, o corpo tinha sumido. Não foi roubado. Não levado. Sumido. A cova estava aberta. As cordas intactas. As pedras no lugar. Mas o corpo não estava lá. Correu a notícia, ele voltou. E o pânico voltou junto. Porque se o corpo desapareceu, o que impediu o homem de reaparecer? Nas semanas seguintes, surgiram relatos assustadores, inexplicáveis. Um pastor jurou tê-lo visto sentado na beira do rio, lavando as mãos, como se o sangue ainda estivesse lá. Um tropeiro disse tê-lo encontrado dormindo debaixo de uma árvore e, ao se aproximar, o corpo virou poeira. Uma criança de um vilarejo distante acordou gritando: ele me visitou. Disse que não acabou. As autoridades mandaram patrulhas, queimaram os locais dos avistamentos, prenderam quem espalhou os boatos. Nada adiantou, porque o corpo de Cabeleira não precisa estar vivo para assombrar. Já estava vivo na mente de todos. Mas a prova definitiva veio 3 meses depois. Numa manhã gelada de janeiro, o sino da igreja de Goiânia tocou sozinho, o sino quebrado, que não soava havia anos. O padre correu até lá, achando que era um milagre. Encontrou pendurado na corda do sino, um corredor de cabelos longos, embaraçados, sujos de sangue seco e um bilhete: vocês me mataram, mas esqueceram de matar o que eu plantei. Reguem bem, ele cresce à noite. O padre enlouqueceu. Jogou-se do campanário na mesma semana. Foi aí que todos entenderam: Cabeleira não precisa de corpo, precisava de medo. E o medo estava mais vivo do que nunca. As famílias que juraram nunca mais falar seu nome, ou chegar a sussurrá-lo de novo. As mães que benziam os filhos com água benta, passaram a colocar facas sob os travesseiros. Os homens que dançaram em cima de seu cadáver, agora trancavam as portas ao entardecer e acenderam velas para santos que nem conheciam. Porque o estágio não foi a morte. Foi uma transformação. Cabeleira deixou de ser homem. Tornou-se ideia. Tornou-se advertência. Tornou-se herança. E pior, tornou-se inspiração. Porque nos anos seguintes, surgiram outros. Homens que usavam cabelos longos. Que riam antes de matar. Que deixavam bilhetes manchados de sangue. Que arrumavam os corpos como se fossem obras de arte.
Alguns eram imitadores, outros, loucos, alguns, talvez, continuadores. Dizem que um deles, em 1782, entrou numa igreja durante a missa, degolou o padre no altar, e antes de sair, isso é de parte de Cabeleira, que nunca morreu, só trocou de pele. Porque todos sabiam, quem olha demais vê demais. E o que Cabeleira deixou não foi um corpo para enterrar, foi um eco que não cala, um eco que cresce no escuro, um eco que sussurra até hoje no ouvido de quem ousa caminhar sozinho pelo sertão à noite. Você tá triste? E se você responder, ele volta. Eles enterraram seu corpo, mas esqueceram de enterrar seu nome. E nomes no sertão não morrem, viram inspiração, viram reza, viram maldição, viram canção de ninar que faz criança chorar antes de dormir. 5 anos depois da morte ou do desaparecimento de Cabeleira, uma criança nasceu em Carpina com os cabelos tão longos e embaraçados que a parteira jurou ter visto o demônio sorrir no parto. Chamaram-na Maria, mas os vizinhos só a chamavam de a filha dele. A menina não chorava, não sorria, apenas olhava fixo o fundo, como se visse algo que ninguém mais via. Morreu aos 7 anos, afogada num poço raso. Dizem que antes de descer, sussurrou, ele me chamou. 20 anos depois, um tropeiro encontrou pendurado num galho seco, um facão enferrujado, o cabo rachado, a lâmina manchada de algo que não era ferrugem. Ao lado, um bilhete, ainda fia? O homem levou o facão para casa. 3 dias depois foi encontrado morto, deitado na cama, com os pulsos cortados e um sorriso no rosto. O facão? Sumiu de novo. 100 anos depois, durante a seca de 1877, uma velha cega de Timbaúba jurava ouvir, nas noites sem vento, alguém cantando uma moda antiga, a mesma que Cabeleira cantava enquanto matava. Quando perguntaram o que a música dizia, ela tremia e respondeu, diz que o chão ainda tem sede. 2 anos depois, em 1879, um repórter de jornal interiorano publicou uma reportagem sobre os crimes esquecidos do sertão. No dia seguinte, recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas um fio de cabelo humano longo, sujo, enrolado como corda e uma linha escrita à mão com tinta vermelha. Você me chamou de esquecido. Errou. O repórter nunca mais escreveu sobre o tema. Desapareceu da redação. Hoje vive num convento em silêncio, rezando missas pela alma dos que não deveriam ter sido lembrados. Porque Cabeleira não morreu. Não precisa. Ele se transformou em lenda e lendas no sertão são mais reais que a própria realidade. Sua história não foi apagada. Foi bordada, cantada, sussurrada, repetida de geração em geração, não como alerta, mas como ritual. Como quem acende vela para santo que não está no altar, mas que todos sabem que houve. Nas feiras de interior, ainda hoje, os velhos contam baixinho, como se o vento pudesse levar, sobre o homem que ria antes de matar, sobre o monstro que dormia ao lado dos mortos, sobre o assassino que transformou o medo em religião. As crianças ouvem com os olhos arregalados, alguns choros, outras, porque o fascínio pelo horror é antigo, e Cabeleira é o horror perfeito, real, brutal, sem redenção, sem explicação. Nas noites de lua nova, em certas regiões do agreste pernambucano, ainda se ouve ou se jura ouvir o som de um facão sendo arrastado na terra seca. Quem ouve, tranca a porta, apaga a luz, reza, e espera o sol nascer, porque todos sabem, Cabeleira não precisa de corpo para voltar, precisa de memória. E o sertão? Nunca esquece. Há vilas onde o nome dele ainda não pode ser pronunciado em voz alta, só sussurrado, 3 vezes, virado para o norte, com sal grosso no bolso. Há famílias que guardam, escondidas em baús, um dente, dizem que arrancado dele, na noite da grota do inferno como proteção contra homens maiores. Há rezadeiras que em rituais secretos invocam seu nome para afastar inveja, doença, mal-olhado, porque dizem quem tem medo de Cabeleira, não teme mais nada. Mas o mais assustador não é o que se conta, é o que se cala, porque há histórias que não são contadas, são vivas. Em sonhos, em pesadelos, em gritos abafados no meio da noite. Mulheres que acordam suando, jurando ter sentido uma mão gelada puxando seus cabelos. Homens que ao caminhar sozinhos pela estrada, sentem que alguém os observa e quando se viram, não há ninguém, só um fio de cabelo preso no espinho da cerca. Cientistas diriam que é sugestão, psicólogos, trauma coletivo, historiadores, mito folclórico. Mas quem vive no sertão sabe, não é nada disso. É ele, não como fantasma, não como espírito, como ideia, como aviso, como promessa. Porque Cabeleira deixou claro, em vida e em morte, o medo não precisa de dono, só de espaço. E o sertão? Está cheio de espaço.
E enquanto houver uma criança que trema ao ouvir seu nome, enquanto houver um homem que trave ao ver um facão enferrujado, enquanto houver uma mãe que amarre fita vermelha no pulso do filho antes de dormir, Cabeleira vive, não no corpo, na alma, não na terra, não ar, não no passado. Ele estará esperando, porque monstros como ele não nascem por acaso, nascem quando o mundo os deixa nascer. E o mundo? O mundo ainda está distraído. No sertão toda bala encontra seu destino, mas nem toda alma tem paz. Cabeleira não foi exceção. Ele escolheu a lâmina e a lâmina o devorou. Porque quem transforma o medo em reino, acaba prisioneiro dele. Ele não foi herói, não foi mártir, não foi símbolo de resistência, não foi juiz dos pobres, nem vencedor dos oprimidos. Não escolheu ir contra tiranos, não desafiou impérios, não escreveu cartas de amor, não deixou filhos para chorar seu nome, não plantou árvores, não curou ninguém. Cabeleira foi apenas isso, um homem que escolheu o pior caminho e caminhou até o fim. E o fim não foi glória, não foi redenção, foi poeira, sangue seco, um corpo desaparecido, um nome sussurrado, um eco que ninguém consegue calar. Mas por que contar essa história? Porque ela não é sobre monstros, é sobre homens, sobre o que acontece quando o mundo abandona uma criança e essa criança decide abandonar o mundo de volta, sobre o que nasce quando a fome de pão vira fome de poder, sobre o que brota quando o silêncio é a única resposta que você recebe e você decide respondê-lo com gritos. Cabeleira não nasceu monstruosa, foi feito pelo abandono, pela fome, pela humilhação, pela invisibilidade, pela certeza de que no mundo dele, só valia quem fez os outros tremerem. E ele fez tanto que o mundo parou para olhar. Mas olhar não é aplaudir, olhar é testemunhar. E testemunhar o horror, sem romantizá-lo, sem justificá-lo, sem transformá-lo em lenda heroica é a única forma de impedir que outros nasçam. Porque Cabeleira não é único. É repetir. Em cada menino esquecido que aprende que violência é linguagem. Em cada jovem que descobre que o medo alheio é moeda de poder. Em cada homem que, ao ser ignorado pelo mundo, decida queimar o mundo para ser visto. Cabeleira não é passado. É alerta. É espelho. É pergunta. O que você faria se o mundo dissesse que você não existe até você provar com sangue que existe? Não há resposta fácil. Mas há consequência. Sempre há. Cabeleira pagou não com a morte, mas com a eternidade. Porque morrer é humano. Assombrar? É relatado. E ele assombra. Não como fantasma de cemitério, mas como ideia que rasteja na mente de quem sente que o mundo lhe deve algo e decide cobrar com juros de sangue. Enquanto houver fome sem resposta. Enquanto houver dor sem justiça. Enquanto há meninos dormindo em becos, aprendendo que chorar atrai mais dor. Haverá cabeleiras. Talvez não com o mesmo nome. Talvez não com o mesmo facão. Mas com a mesma fome. A mesma sede. O mesmo sorriso antes do corte. E o pior, ninguém os verá chegando. Porque monstros como Cabeleira não entram pela porta. Eles nascem dentro de casa. Dentro da gente. No silêncio que nos deixa crescer. Na indiferença que chamamos de normal. Na fome que fingimos não ver. Cabeleira morreu? Talvez. Mas sua pergunta ainda ecoa em cada estrada escura, em cada casa trancada ao entardecer, em cada criança que ouve o nome dele e sente o corpo gelar. Você tá triste? E se você responder, ele volta. Porque o medo no sertão não morre. Só muda de dono. E enquanto houver quem o alimento, ele sempre terá fome. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!